aqui é o Will aqui, e hoje nós estamos aqui para falarmos sobre Os Estranhos, Caçada Noturna, filme lançado em 2018. Ou seja, esse filme saiu 10 anos depois de Os Estranhos 1. O que, assim, tudo bem, Os Estranhos 1 virou meio que um filme meio que cult, assim, de que algumas pessoas, assim, que teve uma fanbase, assim, razoável. Só que pra levar 10 anos, assim, pra ter uma sequência, demorou bastante pra ter uma sequência. E dessa vez é dirigido pelo Johannes Roberts. A gente já analisou um filme dele aqui, que é o Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City, que ele tenta ser ali mais fiel aos jogos, porém, é claro que o orçamento não permite, e também tem algumas liberdades ali de destruir certos personagens que acaba destruindo o filme, mas pode ver lá na minha análise do Resident Evil lá. Mas agora vamos falar então sobre Os Estranhos Caçada Noturna, mas antes disso eu peço para você dar um like, se inscrever e apertar no botão do sininho para ter mais notificações, e é isso aí, vamos lá. Bom, eu geralmente começo falando um pouco sobre o gênero, né, do filme, né? E o gênero de filme de terror, assim como o filme anterior, é claro, só que ele é o inverso do filme anterior no certo sentido, né? Enquanto o filme anterior é uma coisa de slasher que está invadindo a casa, que é o contrário, aqui é o slasher que a pessoa, né, o grupo, né, viaja até onde os slashers estão. Basicamente essa é a única diferença. Nesse sentido. É claro, é como por exemplo assim, a diferença do Michael Myers pro Jason. O Michael Myers vai atrás das pessoas e o Jason ele espera as pessoas lá no Crystal Lake, só pra ilustrar, né? E, bom, os atores principais aqui, não tem nenhum ator aqui que seja muito famoso. Então, com exceção eu diria com o Lewis Pullman, que hoje em dia é o Sentinela na Marvel, e com isso ele acabou ganhando alguma proeminência, mas os outros protagonistas aqui, os outros personagens, eu não conheço a maioria dos atores, né? Eu conheço mais ou menos o Martin Henderson, que é um cara que ele tá no Fúria em Duas Rodas, que é um filme bem que tá tentando capitalizar ali no sucesso inicial ali dos Velozes e Furiosos, mas não deu certo, né, essa franquia, essa tentativa de franquia aí. Mas eu me lembro muito quando lançou isso daí, porque meus amigos falavam sobre Fúria em Duas Rodas, por incrível que pareça. Mas, enquanto aos atores é isso daí, né, que a gente tem aqui no filme. Nenhum ator assim muito famoso, assim, não vou citar todos porque tem vários aqui e eu já vou chegar lá sobre as atuações. O enredo do filme: uma família vai viajar, acaba parando ali num estacionamento de trailers, né? Nos Estados Unidos tem isso bastante, meio que um hotel de trailers, em que você vai lá com o seu trailer ou aluga um. E os estranhos, por um acaso, estão ali naquela área matando todo mundo e é isso. O enredo é só esse mesmo. Não tem nada de muito especial, não tem muitas dinâmicas de personagens interessantes. O primeiro filme, pelo menos, tinha um conflito do casal. Aqui a família se dá razoavelmente bem, não tem nenhum grande conflito assim. Ninguém não acredita um no outro. Então, pelo menos tem esse avanço. Aí os personagens são um pouco menos burros nesse sentido. Mas a gente já vai falar agora sobre o roteiro, né? Então, essa é a premissa básica, né? Agora, como é que essa premissa básica é contada? Cara, porque assim, eu não entendo porque essa franquia faz questão de fazer todos os personagens serem absolutamente estúpidos. Eu não entendo por quê. Porque assim, como eu falei no filme anterior, né? Existe um limite, né? E eu vou comentar aqui, né? Também, né? Sempre reforçando esse tipo de coisa que eu acho que é importante. A verossimilhança e a suspensão de descrença são dois termos aí que podem ser usados para descrever quando você compra a ideia de um filme. Só que essa verossimilhança e a suspensão de descrença, elas flutuam de acordo com o que acontece num roteiro, numa história, né, numa história de um livro, independente assim do formato, variam aí dependendo do que acontece ali. Então, se aquele mundo começa a violar suas próprias regras demais, você acaba percebendo que tem alguma coisa errada e acaba quebrando a sua suspensão de descrença. Para piorar ainda mais isso, né? Para agravar essa questão, quanto mais realista um filme tenta ser, mais difícil é de você manter essa suspensão de descrença, você manter essa verossimilhança, se você começa a quebrar as regras do realismo, né? E aqui é meio que o caso, porque esse filme é sequência de um filme que tenta ser muito realista, então ele também está tentando ser muito realista. Qual que é o problema? Os personagens continuam sendo estúpidos, eles se dividem sem nenhum motivo, eles se assustam sem nenhum motivo, então eles estão escapando de carro. Um negócio quebra o vidro, ele já descontrola o carro todo. Tudo bem, tá nervoso, mas assim,
não é bem assim que funciona. Qualquer pessoa sabe assim, se você não tem nada que realmente fisicamente balance o carro para ele sair do caminho, ele vai continuando reto, não tem por que a pessoa se descontrolar porque jogou uma pedra no carro, ou uma pia, sei lá, eu não reparei que objeto que foi, mas tem uma cena assim. Esse filme tem também o mesmo defeito que tem no filme anterior. No filme anterior, tem um dos personagens, né, o James, se não me engano é James o nome dele, o marido ali do casal, tem acesso a uma escopeta com umas 30, 40 munições. O cara tem controle de ambiente, assim, porque por mais que os assassinos estejam invadindo, eles têm controle de ambiente, porque eles sabem onde está cada coisa, então ele tem aonde se esgueirar ali e ficar apontando com a shotgun para um único ponto. Ou melhor dizendo, ele até faz isso, ele até tenta fazer isso num certo momento para tentar enganar o público, para dizer que o roteiro faz algum sentido. Só que assim que ele erra um tiro em alguém que não era para acertar, ele já despiroca e fica maluco e larga a shotgun basicamente e se perde aí no meio. Então aqui se repete as cagadas do filme anterior. Então assim, o cara tá com a escopeta, ele pode atirar ali nos estranhos, né, que são só pessoas, né, com facas ou machado, e ele não faz isso. E aqui é a mesma coisa, só que no lugar o cara tem um revólver, ele tem a chance de matar os estranhos e ele não faz isso. Porque dane-se, né? Dane-se a lógica. E ele tem um monte de munição também, assim como no filme anterior, tem um monte de munição. O cara tem toda a oportunidade de acabar com os caras e não faz isso. E isso é extremamente irritante. Os caras têm controle de ambiente, eles têm noção de pra onde ir, eles têm o armamento, é bizarro. Pra piorar ainda, mesmo personagens que estão em situações mais difíceis, eles nem sequer tentam sobreviver. E aí que a atuação, assim, nesse filme é mais difícil de defender. Então, por exemplo, né, eu acho que um dos exemplos assim mais nítidos durante o filme é quando a mãe da protagonista principal, da Last Girl do filme, né, ela tá afastando a filha dela para fazer ela fugir do perigo, né, e tal. E no lugar dela fazer alguma coisa para ela mesma tentar sobreviver, ela não faz nada, ela só fica olhando assim, fica esperando, espera pra não tem o menor sentido, não tem o menor cabimento dela sequer tentar fazer alguma. Ela não se importa, basicamente, e ela parece pouco impactada com tudo que tá acontecendo. Uma bosta. Eu não geralmente não falo assim, mas achei uma desgraça isso daí. E isso permanece, assim, em vários momentos do filme, assim, com um cara que foi empalado num certo momento lá, ele meio que dá risada, meio que desafia, ele não tenta, mas ele não tenta fazer nada. É muito estranho como as atuações funcionam nesse filme. E eu vou falar atuações agora num sentido muito específico que às vezes as pessoas podem não entender, né? Mas tem dois tipos, digamos assim, de atuação. Uma coisa é a pessoa tá fazendo um negócio que não tá tão legal. Outra coisa é a direção dessa atuação. E aqui eu sinto que é a direção dessas atuações. Eu sinto que não foi dado a instrução correta para a maioria desses atores para fazer essas cenas. Ou se essa é a instrução final mesmo, não foi uma boa ideia que foi decidido para ser feito. Então, né? Meio terrível, né? E o roteiro, como eu falei, é ainda pior ainda mais, né? As ações que acontecem no filme são uma porcaria, né? Já que, como eu falei, né? Aqui você tem uma situação onde que todo mundo só comete erros que não fazem sentido em nenhum nível, sabe? E você compra essa ideia em outros filmes. De novo, quanto mais bizarro o filme, quanto mais maluco, tem mutantes, tem criaturas místicas, etc. Ou tem algum slasher imortal, você compra mais ou menos a ideia de que as pessoas vão cometer um monte de erros, porque esse slasher meio que teletransporta e tudo mais. Mas aqui são só pessoas normais, não faz sentido nenhum. Então eu vou, né, não curti muito. Os diálogos são bem fracos, né? Assim como também a direção devido a isso. É claro, tem alguns momentos assim mais brutais e tudo mais, mas é de praxe desse tipo de filme, então não é uma coisa muito especial desse diretor. Pra piorar, ainda tem um problema a mais na direção aqui. O líder ali, o mascarado assim, que usou um saco na cabeça, que ele é meio que o líder dos estranhos, né? Ele meio que acaba virando meio que o Jason perto do final do filme, assim, ele começa a ficar meio indestrutível. Não tem porquê. Não tem porquê ele ficar indestrutível. Por que ele é indestrutível? Ninguém sabe, é um mistério do universo. E aí, né, a gente chega aí pras partes finais. A fotografia parece muito emulada do filme anterior, então não tem nada de especial, né? Em questão de música, ele continua tentando fazer esse negócio meio, ironia, olha como
como os caras se divertem matando com uma música, claro, com uma música assim, pin-up, né? Uma música, sei lá, dos anos 50, anos 60 e né. É só isso, não tem nada especial. O som é meio visceral, assim, das facadas e de coisa assim, é realmente meio visceral, assim, então não vou dizer que isso é mal feito não, porque até que é ok. Mas só isso que o filme tem pra oferecer. E, dito tudo isso, a minha nota para Os Estranhos Caçada Noturna é um... Ai, cara, é um 4 de 10. Ele é pior do que o primeiro filme. E de alguma forma bizarra eles conseguiram fazer os personagens serem ainda, os personagens em geral serem ainda mais estúpidos do que o do primeiro filme, o que é raro para um filme de terror conseguir sempre aumentar o nível de estupidez dos protagonistas, e aqui é realmente nem um pouco agradável. Bom, mas então é isso aí. Se você gostou do vídeo, ou se você tem alguma opinião, se você quiser dizer aí o que você acha de Os Estranhos Caçada Noturna, por favor, comenta aí, né? Claro, também pode olhar aqui nos links na descrição que eu tenho aqui. Eu tenho vários projetos, como projetos ali de review de jogos, ali eu faço lives também jogando, eu tenho outros projetos ali interessantes ali. Então eu tô lutando aí por muitas coisas, então eu peço pra você me seguir aqui. Então é isso aí, valeu e até mais.